último vídeo de recomendações de livros de terror e horror para o Leste de Treves e outras alturas que seja apropriado ler terror e horror, que no meu caso é o ano inteiro, que para muita gente é o ano inteiro, mas há pessoas que só gostam de ler este tipo de livros nesta altura do ano. Portanto, livros que me atrevi a ler e que deram um bom resultado porque gostei deles. Eu acho que, eu não me recordo se já cheguei a falar sobre, sobre isso em maior detalhe. Mas eu comecei a explorar o horror um bocadinho através de filmes. E só bastante mais tarde é que me dediquei a ler livros de horror. Alguns dos livros que eu li foram livros que foram adaptados para cinema ou para séries. Eu acho que cheguei a gravar um vídeo para o primeiro Lesse de Treves, em que falava de alguns clássicos de horror que tinham sido adaptações de livros. Por exemplo, Rosemary's Baby, do Ira Levin, Psycho, do Robert Bloch, não sei dizer o apelido do senhor, o The Hellbound Heart, do Clive Barker. Ah, alguns gostei mais dos livros, outros gostei mais da adaptação. No caso do Psycho, ainda só li o primeiro Psycho, existem mais dois. Rosemary's Baby, gostei bastante, gostei muito da escrita do Ira Levin. O Heart do Clive Barker. Não é a minha coisa favorita do Clive Barker, mas gostei. Continua a ser, tanto o filme como o livro continua a ser um, objetos de culto. Gosto bastante do Hannibal Lecter. Um, os três primeiros livros do quarto ignoro a sua existência. Do Thomas Harris. Aliás, eu tenho que reler o quarto livro. Mas tenho ideia que não gostei muito, portanto, não sei se tenho vontade de fazer isso. Portanto, Red Dragon, The Silence of the Lambs e Hannibal. Gosto também bastante dos filmes. O The Terror, do Dan Simmons. Esse foi adaptado para série. Gosto bastante. Por acaso era um livro que eu gostava de reler. Só ainda não voltei a reler porque eu tenho outras coisas do Dan Simmons para ler. E com exceção do Hyperion, que eu já me deixei reler mais que uma vez, este ainda não permiti. Exatamente por ter outros livros do autor que eu achava que devia ler antes de fazer releituras. Mas isso já são outros 500. O Nosferatu, do Joe Hill, que eu gostei bastante. E tem, por acaso, esse é um livro que também dá para ser lido para arrepios natalícios, porque há ali uma ligação ao Natal que é muito interessante. E vampiros também, que é sempre uma boa escolha. Fala-se de horror, o nome do Stephen King é um nome incontornável. Eu já há algum tempo que não leio Stephen King. Ah, apesar de conhecer a sua obra bastante extensa. Tenho alguns favoritos que são estranhos, que não são das coisas que são mais conhecidas ou que a maior parte dos leitores fiéis ao autor gosta. Alguns até são livros que. Há um dos livros em particular que eu gosto do livro. Eu sei que o livro é uma trip completamente. É muito estranho. Ahm, Há coisas que o autor nem se lembra de escrever, portanto, fantástico, não é? Ahm, que é o The Dreamcatcher. Por acaso foi um livro que eu vi a primeira adaptação, que é super estranha também, super estranha. É um livro de ficção científica e horror, com aliens a tentar invadir ahm, a Terra. Tem cenas muito estranhas, mas eu gosto bastante do livro. Gostei. Enfim, a pessoa nem sempre tem que gostar de tudo aquilo que as outras pessoas gostam, não é? Adoro The Shawshank Redemption, que aparece no livro Different Seasons, o The Green Mile, que o livro, também gosto bastante do filme, mas o livro tem mais coisas que o filme não tem. Dependendo daquilo que vocês já leram Stephen King, pode parecer que não é um livro de Stephen King, mas é um livro de Stephen King. Gostei muito de ler o The Dark Half, que faz parte de uma série de livros que o Stephen King escreveu.
à volta de autores e deste caso em específico, do alter ego, um alter ego do autor, que é do Dark Half. Um, brutal. E sabendo que ele também tinha um, um- que ele escrevia com outro nome e que eu não sei se isto foi escrito na altura em que estava a ser descoberto. Existe toda uma história. É super interessante de ler estas duas coisas. Os livros de contos que eu já falei no vídeo anterior, o Skeleton Crew e o Night Shift, que são livros que eu gostei bastante de ler. Tenho mais livros de contos para ler dele, mas ainda não fiz. Adoro o The Long Walk, que é uma novela. O Needful Things é um livro, é uma história especial, porque fala de uma loja que tem tudo aquilo que vocês ahm, acham que podem precisar. Aliás, é uma loja que vende aquilo que nós desejamos mais, mas existe um preço a pagar por isso. E nem sempre o preço a pagar é aquilo que as pessoas estão dispostas a fazer. Portanto, é muito interessante ler esse. Da mesma maneira como gosto muito do The Stand. É uma viagem épica. Posso não gostar muito do final, ou da resolução final. Tem ali é um final um bocadinho à la Stephen King, que nem sempre é aquilo que eu aprecio mais, mas continuo a apreciar a escrita dele. Adoro o The Bag of Bones, que é. Tem tanta coisa, meu Deus. Bag of Bones é sobre luto, uma casa assombrada, uma história de fantasmas, um recomeçar. Por acaso, foi um que eu já reli e gostei mesmo muito do livro. Um que eu deveria reler brevemente, porque eu lembro-me de ter lido e ter gostado. E foi um dos primeiros livros que eu comprei do Stephen King. Lycée Story, ou História de Lycée. Que também, olha, mas foi adaptado para uma série. Eu não vi por acaso, não vi a série, mas foi adaptado para a série também não há muito tempo. Dentro do terror, um subgénero que eu gosto bastante, que nem sempre é só subgéneros de terror, mas pronto, isso já é outro, é outra questão. É o Southern Gothic. Portanto, são livros com traços ou literatura gótica e que normalmente se passam ou estão relacionados com o sul dos Estados Unidos. Isto de uma maneira muito simples. Um, Adoro We Have Always Lived in the Castle, de Shirley Jackson, foi um dos livros que me fez gostar deste subgénero. O Blackwater, do Michael McDowell, que agora está na moda, e que eu já li mais ou menos metade da saga e adorei aquele que li. Harrow County, na, na- mais na banda desenhada, é fantástico, é fenomenal. Eu sou mega fã da arte do Tyler Crook, que é super atmosférica e perfeita para aquilo que é esta. Ainda na banda desenhada, eu acho que volta e meia recomendo estes livros. Não são livros que eu possa recomendar, é uma coisa que toda a gente vai gostar. Não, não. Mas eu pessoalmente adoro. Hellboy, do Mike Mignola. Gosto da série original, gosto dos spin-offs. Ainda não li tudo. Um dia destes, talvez. Ahm, Gostei muito do Lock and Key, do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues. Ahm, É uma casa assombrada com chaves que dão poderes estranhos ou não estranhos. É fantástico. Gostei muito da história, da primeira história. Sei que tem sido continuada com outras. Tem sido, basicamente foi expandir um bocadinho o universo do Lock and Key, mas eu ainda não regressei a esses. E por último, da banda desenhada. É uma banda desenhada que eu só recomendo a quem já tenha lido Lovecraft, alguma coisa de Lovecraft, ou que tenha alguma ideia dos mitos do Cthulhu, um, porque senão vão ficar sem perceber muita coisa da história. É o Providence, escrito pelo Alan Moore.
É super inspirado na obra do Lovecraft. Eu gostei bastante. E pronto, mas também fiquei com a ideia de que se calhar tenho que ler mais umas coisitas. Eu já sei, já li algumas coisas de Lovecraft, mas preciso de ler o resto. Ah, e apesar de existem coisas muito mais muito interessantes no horror cósmico a serem que foram escritas depois de Lovecraft e até um bocadinho antes, mas pronto. Ah, Quer dizer, Lovecraft continua a ser um bocadinho a referência no horror cósmico. Não é que eu gosto de tudo aquilo que ele tenha escrito, não subscrevo muitas das coisas que ele que eu subscrevia, mas como eu gosto de saber a origem das coisas e de ler o original de algumas coisas para saber como é que era, para saber, para ter a minha própria opinião sobre o assunto, ou pelo menos para matar a curiosidade que tenho sobre o assunto, Lovecraft continua a ser um dos autores que eu quero ler mais. Os últimos livros que eu vou falar são livros que eu adorei ler, que estão nos meus favoritos dos últimos anos. E alguns deles, por acaso, acho que tudo o que está aqui são livros que eu gostava de reler. Alguns já reli, mas de resto são livros que eu gostava de reler, como o Drácula, do Bram Stoker. Eu adorei ler Drácula. Sei que eu reli logo, quase de seguida, ao ter lido pela primeira vez. Pronto, agora tenho estado a dar algum tempo antes de regressar ao livro. O Lincoln da Age Young, que eu li o ano passado, foi um dos meus dois favoritos do ano passado, da mesma maneira que o Sing Your Sadness Deep, da Laura Mauro. O Lincoln é uma história de uma cidade assombrada e sobre o luto também. É fantástico. Foi a primeira coisa que eu li da autora e neste momento quero ler tudo aquilo que ela escreva. O Sing Your Sadness Deep é um livro de contos. Tem uma mistura de várias coisas, mas tem algumas histórias de terror, muito atmosféricas e que me fizeram ficar com imagens ah, marcantes. Eu não costumo ver coisas quando estou a ler histórias. Normalmente não visualizo aquilo que estou a ler. Portanto, quando isso acontece, fico com uma memória diferente dos livros. Portanto, talvez um dia destes possa gravar um vídeo mais sobre isso. O The October Country, do Ray Bradbury, é um livro que eu quero reler. Desde que eu terminei de ler, que eu quero reler. Talvez um dia destes. Os Ossos do Arco-Íris, do David Swartz, que foi um livro que eu gostei bastante. Também foi engraçado. Há uma série, há uma descrição logo no primeiro conto do livro que é relacionada com o vento e que ficou na minha cabeça também. Não as palavras, mas a imagem que eu imaginei, ficou para sempre nas minhas memórias. The Bloody Chamber da Angela Carter é sempre algo que é interessante de ler. Tem alguns contos mais aterrorizadores do que outros. Aliás, o conto que dá de Bloody Chamber, qualquer coisa que seja sobre uh, Bluebeard, um, é sempre aterrorizante, mas pronto, principalmente para as mulheres. Pronto, estes são alguns livros que eu gosto ou gostei de horror. Uh, já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Partilhem comigo um livro de terror ou horror que vocês tenham adorado ler e que estejam sempre a recomendar ou que me queiram recomendar a mim, nos comentários e até o próximo vídeo.